purpurina! Oi, eu sou a Daiane Fernandes e estou aqui com a Ana Márcia. E a gente vai narrar um pouquinho da nossa história sobre a nossa biblioteca, e que se chama Sueli Chagas, que fica aqui na Escola Flamínio Fávero. A gente vai narrar um pouquinho, tomara que vocês gostem e também ajudem a nós divulgar um pouquinho sobre o nosso trabalho, sobre a nossa correria e que várias pessoas conheçam o nosso trabalho, o nosso esforço e só. Deu por hoje? Na verdade, a biblioteca começou, a ideia da abertura da biblioteca começou em grupos de alunos, reuniões, sobre como ela estava fechada e ninguém usava, sobre os livros que estavam lá dentro, que são, na verdade, de ótima qualidade e não tinha um uso para eles. Não havia um projeto na escola que utilizassem a biblioteca, aulas práticas dentro da biblioteca, ela era simplesmente um espaço fechado. E disso surgiu a ideia de abrir e colocar mais vida, trazer os alunos para dentro, para limpar mesmo a biblioteca que estava suja, decorar do nosso jeito e tudo isso, fazer isso do nada, com a cara e a coragem. Mostrar um incentivo para eles, para que cada dia eles venham aqui, leiam e aproveitem um espacinho da escola e que ele pode ser bem usado e não deixado de lado. Os trabalhos começaram em mais ou menos março, durante o mês de março, e começaram do nada mesmo. Nós entramos, era um grupo de mais ou menos uns 10 alunos, entramos e começamos a limpar a biblioteca, que estava poeirada, suja, tudo mais. Limpamos o espaço, reorganizamos os livros, lavamos as cortinas, o chão, tudo. E abrimos para o público, para os alunos. Inicialmente só para os alunos. Também para os professores mais tarde. Mas a ideia mesmo era atingir o fundamental 1 e 2 e o ensino médio. Tanto nos períodos da manhã, da tarde e da noite. E conseguimos. As principais dificuldades, assim, foram a falta de colaboração, digamos assim, tanto por parte da direção como por parte dos próprios alunos. Porque, como, assim, no começo eram cerca de 10 alunos, mais ou menos isso. No final, esse número foi reduzindo até só sobrando 2 alunas. E essas 2 alunas tocando a biblioteca sozinhas. Também não teve uma colaboração assim muito grande da direção da escola, já que no começo eles nem confiavam de a gente poder entrar na biblioteca sozinho. Tinha que ter um professor pra cuidar da gente, entre aspas, só pra vigiar. Com o tempo a gente foi ganhando um pouquinho de confiança deles, mas ainda não é das melhores. Ainda não é tudo aquilo que, nossa, que como confia. Os trabalhos na biblioteca, eles funcionam da seguinte forma. Tem algumas pessoas responsáveis que elas vêm durante o período da manhã, nos intervalos das crianças, e abrem a biblioteca. No período da tarde também. E no período da noite também. Inicialmente nós começamos abrindo a biblioteca às 4h30 da tarde.
ficando aberta até 7 da noite, que é o horário que entre a troca de períodos, da tarde e da noite. E agora a gente está planejando abrir também pro Fundi 1, que são os primários do período da manhã. Os projetos da biblioteca foram ter aulas práticas, aulas mais diversificadas do que ficar dentro da sala de aula. Foi os professores trazerem os alunos para dentro da biblioteca, fazer algum trabalho com eles, fazer alguma coisa melhor do que ficar dentro da sala de aula copiando. Também tem os empréstimos de livros, que como a gente ainda não tem todo o equipamento para fazer a catalogação, Computador bom, nada disso. E a marcação dos livros, então é feito de uma forma manual, por um caderno mesmo. A gente marca e tá dando certo. E os alunos têm um prazo de uma semana para entregar o livro. É meio difícil, porque tem que ficar olhando o caderno para ver quem não entregou, ver pessoas que atrasaram, mas... Também tem a questão que é bem difícil, os alunos entrando, bagunçando, comendo. Sempre comendo na biblioteca. Até mesmo alguns professores entram, fazem bagunça e não registram a entrada, né? Porque a entrada é registrada. Toda vez que um dos alunos entra na biblioteca, registra o horário que entrou e o horário que saiu. E os professores não fazem esse registro, eles simplesmente entram, pegam o que tem que pegar e saem. Às vezes acabam sumindo livros, às vezes eles trazem alunos e os alunos sujam a biblioteca. Riscam as mesas. Fazem bagunça e tudo isso. O nome da biblioteca, ele é Professora Sueli Chagas. Esse nome foi uma homenagem a uma professora que dava aula na sala onde agora é a biblioteca, onde agora ela funciona. Essa professora, ela deu aula para crianças com deficiências mentais ou alguns outros tipos de deficiência, crianças especiais. E essa professora, ela já faleceu, ela faleceu de câncer, mas mesmo depois de descobrir a doença, ela continuou dando aula, porque ela sabia que os alunos dela precisavam dessas aulas. E essa foi uma atitude muito nobre da parte dela. E por isso ela foi homenageada com a biblioteca tendo o nome dela. Nós levamos o nosso trabalho daqui da biblioteca para outros lugares. Esses lugares foram o Cursinho Livre da Sé. Levamos também numa outra biblioteca, a Biblioteca Anarquista Terra Livre. Também fomos num sarau, numa praça, o Sarau 7 Jovens, que foi organizado também por alguns amigos nossos. Espalhamos a biblioteca pela escola e planejamos fazer isso mais vezes, destacar mais. Temos também a nossa página no Facebook, que tem o nome do projeto. Chama-se Projeto Contadores de Histórias, que foi o projeto dos alunos. Foi o grupo de alunos que se intitulava assim, que acabou ocupando a biblioteca e fazendo ela funcionar de fato. Os planos para o futuro da biblioteca são que aconteçam as coisas aqui. Por exemplo, rodas de conversa, cinema, leitura compartilhada,
recitar poemas, Grupo de estudos. também teatro, tipo, por exemplo, fantoches para os primários. Tudo para que não fique chato, só aquilo de ler, mas sim que todo mundo consiga se expressar, mostrar o que gosta e fazer coisas interessantes. E não só na sala. Sim, tipo, por exemplo, projetos como trazer música, filmes, peças de teatro, todas essas coisas para chamar a atenção das crianças, dos adolescentes, dos alunos em geral, que a escola pode ser um lugar bom. A escola não precisa ser aquele lugar que você vai só para copiar a lição de matemática. Você pode gostar de ir para a escola. Você pode gostar de estudar, você pode gostar de ler. Não é só uma coisa, eu tenho que ler porque minha mãe mandou. Mas gostar de ler porque é uma viagem, porque é interessante, porque traz alguma coisa boa pra você. E aprender de outras formas, não só uma. Também. Por exemplo, eu não fazia a menor ideia de como funcionava uma biblioteca. Até agora. Até agora. E é bem difícil, até. Eu pensava que era mais fácil. Verdade. Também a gente teve que aprender a lidar com pessoas, a gente teve que aprender a ouvir mais do que falar. A gente aprendeu a expulsar nossos amigos, entre aspas. Quer dizer, proibir eles de fazer uma coisa que é errado aqui dentro. E é difícil, às vezes eles ficam com uma cara ruim pra gente, mas mesmo assim a gente aprendeu. Tivemos que aprender a impor limites, até nos nossos próprios amigos e até em nós mesmos. Por exemplo, porque nós tivemos que abrir mão de coisas para estar aqui agora. E não foram poucas coisas. Inclusive, até nós colocamos em perigo às vezes. Porque desafiar a direção, fazer uma coisa que A gente acredita. Até onde eu sei, ninguém nunca fez. Lutar para que todo mundo possa estar aqui com a gente é bem difícil. Fazer algo que vá mudar a história da escola. Não porque o nosso nome tem que estar envolvido, não. Porque tem que ser alguma coisa que mude a escola, que mude as pessoas que frequentam a escola, que faça com que elas sejam pessoas diferentes, que elas entendam qual é o sentido da escola, que não é só para copiar a lição, que é para conviver, para aprender a viver. E isso a gente tenta fazer aqui. E eu acho que é isso.